Eu me dirijo a vocês nesse dia para comentar sobre uma história inusitada que aconteceu durante a vida e o ministério de Jesus Cristo. Ele costumava andar pelas cidades, pelas aldeias, conversando com as pessoas. Ao conversar com elas, ele aprendeu a conhecê-las. Conhecê-las através das emoções, dos sentimentos, das palavras, das expressões que elas evidenciavam e que transmitiam aquilo que estava no interior de suas vidas. Assim aconteceu com o jovem que é designado nos evangelhos como jovem rico. Jesus disse o seguinte para ele no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 22. Falta uma coisa para você fazer. Vende o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Esse jovem, ele desejava ter certeza da sua felicidade e da sua pertença ao reino de Deus. Ele buscava saber que já estava participando do reino de Deus. Foi dialogar com Jesus para ter esta convicção ou para ter esta segurança que ele buscava ter. E Jesus disse para ele, então, se você quer ser feliz e viver o reino de Deus na sua vida, cumpra os mandamentos. E o rapaz respondeu que já o fazia desde a meninice, desde pequenininho ele já havia aprendido a cumprir com os mandamentos. E que assim ele o fazia há muitos anos, mas que mesmo assim continuava não sentindo aquela alegria interior, aquela felicidade, aquele sentimento de pertencer ao reino dos céus. Jesus conheceu o que faltava àquele rapaz. E quando Jesus então se dirige a ele, Jesus nos dá duas lições. Primeiro, a importância da gente ouvir as pessoas. Não apenas ouvir as palavras, ouvir os sentimentos, ouvir aquilo que é dito, não apenas pelas palavras, mas pelo semblante das pessoas, pelo jeito das pessoas. As pessoas revelam o que estão sentindo, o que estão vivendo, na maneira como se expressam. E às vezes a gente não se dá conta que aquela pessoa que está do nosso lado está demonstrando que o fardo está sendo pesado para ela carregar. E a gente não se dá conta de que uma palavra nossa, um gesto nosso, pode ajudar essa pessoa a aliviar o seu fardo. E Jesus fez isso com o rapaz. Embora a resposta de Jesus tenha desagradado o jovem rico, mas Jesus estava dizendo para ele que não bastava cumprir os mandamentos. O que Deus queria e o que aquele rapaz precisava fazer era cumprir os mandamentos não por legalismo, não por regras, mas sim porque havia na vida dele uma predisposição em ser uma pessoa de bem, uma pessoa que se transformaria sempre num instrumento de bem para a vida dos outros. Não adiantava cumprir os mandamentos e não conseguir olhar para as pessoas com necessidades, olhar para as pessoas com carências, olhar para as pessoas que estavam carregando um fardo pesado. Por isso Jesus disse a ele, então, o seu problema está nas riquezas, vende-as, olhe para os pobres e depois venha e seja meu discípulo. E aquele rapaz foi embora entristecido, porque ele era possuidor de muitas riquezas e ficou pesaroso de deixar tudo para trás. Na verdade, Jesus não queria necessariamente que ele vendesse tudo e o seguisse. Jesus queria uma decisão do coração dele, uma expressão voluntária para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Que assim seja conosco, que nós possamos ter essa disposição, essa alegria em cumprir os mandamentos e sermos instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu caminho, hoje e sempre. Amém.